Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da plataforma Moretti. Meu nome é Thaís Milena Dias, eu sou estudante do curso de Agronomia da UFPR e eu vou falar um pouco para vocês de máquina transformadora de solda a arco elétrico. Então, a gente vai começar falando primeiro sobre o que é um arco elétrico. Bom, o arco elétrico, ele nada mais é que uma descarga elétrica mantida através de um gás ionizado, iniciada por uma quantidade de elétrons emitidos do eletrodo negativo, cátodo, aquecido e mantido pela ionização térmica do gás aquecido. Alguns exemplos de aplicação do arco elétrico podemos citar lâmpada de arco voltaico, corte a plasma, lâmpada de vapor de mercúrio e sódio, soldagem, que é o que eu vou apresentar para vocês, lâmpadas fluorescentes, monitores de plasma, forno, projetos de filme e lâmpadas de câmera de flash. Como eu falei, ela é bastante utilizada na soldagem. Estes equipamentos de solda, eles usam uma fonte de alimentação, então, para eletrificar as hastes de metais que possuem um eletrodo, que ao serem encostados em um ou outro metal, imediatamente acontece a fusão de ambos, porque o calor gerado pelo arco elétrico, ele é muito alto. Existem diferentes tipos de fonte de soldagem. Bom, as máquinas de solda mais simples, elas são pequenos transformadores que reduzem a tensão de alimentação para as tensões mencionadas, mantendo a corrente alternada. Para obter um arco elétrico, a gente necessita de uma fonte de energia, que é denominada vulgarmente de máquina de solda, e tecnicamente de fonte de soldagem. Bom, são máquinas que permitem a obtenção do arco elétrico em baixas tensões, de 10 a 50 volts, e altas correntes, de 40 a 500 amperes, sendo utilizada em soldagem nos processos de eletrodo revestido, MIG, MAG e TIG, por exemplo. De uma forma esquemática, uma máquina de solda ela pode ser representada por essa figura, onde a máquina de solda ela é alimentada pela rede elétrica mono, bi ou trifásica em tensões normais de 110, 220, 380 ou 440 volts, onde qualquer que seja a alimentação, a tensão de saída nos bornes da máquina deverá estar entre 10 e 50 volts, e o tipo de corrente poderá ser alternada ou contida. Para processos que requerem o uso de corrente contínua, existem as máquinas de solda conhecidas como fontes retificadoras, onde elas retificam a corrente através de diodo e tiristor. Como eu falei, essas máquinas mais simples, que elas são transformadoras, devido à sua simplicidade, elas têm um baixo custo e elas podem ser aplicadas em processos de soldagem que se trabalhem com uma corrente alternada. Bom, as máquinas de solda, elas podem ser classificadas em fonte de corrente constante e fonte de tensão constante. Aqui a gente tem exemplos de curvas apresentadas pelo fabricante das máquinas. Essa aqui é um exemplo, né, de uma máquina. E ela denomina, então, características estáticas. Estas curvas, elas demarcam uma região onde a máquina de solda trabalha, considerando as correntes e tensões envolvidas. No caso específico dessa curva considerada, a corrente ela varia pouco para uma dada variação da tensão. Então, nesse caso, a gente denomina essa fonte de corrente constante. Ela é típica de processos de soldagem por eletrodo revestido e TIG. Neste processo, a regulagem a ser feita é a da corrente de soldagem. Já para um processo de soldagem MIG-MAG, as fontes de tensão elas são constantes e podem ser representadas pelas curvas mostradas nessa outra figura aqui, onde a tensão dela varia pouco, para uma significativa variação da corrente. Ou seja, no processo MIG-MAG convencional, a gente irá regular a tensão da soldagem, isto é, ela vai ser feita, então, pelo comando disponível no próprio equipamento. Em todas as máquinas de solda, elas são especificadas os valores do chamado fator de trabalho. Esse fator, ele relaciona a corrente de soldagem utilizada e o tempo de soldagem que é permitido utilizar a máquina de solda com arco elétrico aberto em relação ao tempo de 10 minutos. Por exemplo, veja aqui nessa tabela. O fator de trabalho indicado para os 3 níveis de corrente: 80, 100 e 150. Assim, então, caso se faça uma regulagem de corrente de 150 amperes, é recomendado que num tempo de 10 minutos não seja ultrapassado de 20% vezes 10, totalizando 2 minutos de ar. Ou seja, efetivamente soldando, devem ser ficados 10 minutos.
Caso se regule a máquina com 60 amperes, poderia se soldar durante 6 minutos no tempo total de 10 minutos. Isso se faz necessário para que o equipamento ele possa esfriar durante a parada de soldagem de forma e o equipamento ele não se aqueça excessivamente, porque isso pode causar sérios danos a ele. Agora, então, sobre a abertura do arco elétrico. Para a obtenção do arco elétrico, a gente parte da regulagem da máquina, seja ela de tensão ou corrente constante. A cada regulagem, temos nos bornes da máquina uma combinação de corrente e tensão que se situa sobre uma curva, conectando-se nos bornes, o cabo terra e o porta-eletrodo no processo eletrodo revestido ou a pistola com alimentação de arame, no processo MIG-MAG. Temos essas partes energizadas, o contato físico entre a ponta do eletrodo revestido, que é a parte metálica, com a peça a ser soldada, que é conectada ao cabo terra. Ela implica no pequeno curto-circuito, que devido à passagem de uma corrente a uma tensão aplicada, gera um aquecimento localizado. Esse aquecimento promove a emissão de elétrons da superfície do metal aquecido, que é um fenômeno denominado emissão termoiônica. Além de gerar gases devido à queima de parte do revestimento, os elétrons emitidos da superfície eles bombardeiam os gases contidos na região à frente do catodo, de modo que as moléculas dos gases ou vapores metálicos são ionizados pela retirada de elétrons da camada de valência. E a ionização do gás ela permite a passagem de corrente, formando um arco de plasma. Este arco, os íons se movimentam em alta velocidade, promovendo um intenso aquecimento. A estabilização deste arco depende de um processo contínuo de emissão de elétrons, o que é garantido pelo aquecimento gerado pelo próprio arco. E assim, uma vez aberto, o arco pode ser estabilizado, pois seu aquecimento gera contínua emissão de elétrons por emissão termoiônica, que ioniza o gás e assim sucessivamente. Para abrir o arco, basta aproximar o eletrodo da peça e tocá-lo levemente. Nesse instante, a emissão termoiônica passa a atuar e elétrons são emitidos da superfície metálica aquecida, onde ocorre a ionização dos gases e o arco se abre. A estabilização ela dependerá da correta manutenção da distância entre a ponta do eletrodo e da peça. E caso a distância seja inexistente, a ponta aquecida e fundida pelo arco aberto encosta e se solidifica junto à peça a ser soldada, extinguindo o arco. Então, nesse caso, o sistema está em curto-circuito e o aquecimento do eletrodo se dará apenas por efeito Joule. E se a distância for muito elevada também, o arco se extingue, pois ele não se estabiliza para grandes distâncias. A estabilidade do arco no processo eletrodo revestido dependendo da abertura do arco e manutenção de uma distância constante entre a ponta do eletrodo e a peça a ser soldada. Aqui eu vou apresentar para vocês 3 máquinas principais que são a base, então, do arco elétrico. Primeiro, temos a máquina de solda MMA, também conhecida como a máquina para solda manual com eletrodo revestido. Ela é uma fonte de energia que produz uma corrente de saída elevada. A saída de máquina de solda é constituída por um cabo de massa que será ligado à peça a soldar e por um cabo um porta-eletrodo. Quando se aproxima o eletrodo da peça de trabalho, ocorre um curto-circuito e um arco elétrico a uma temperatura suficientemente alta para fundir o metal de peças a serem soldadas e a extremidade do próprio eletrodo. O eletrodo, então, é composto por uma alma metálica, que vai fornecer o metal de adição para a soldagem, e por um revestimento que vai formar uma camada de proteção contra a oxidação. Essa camada protetora é chamada de escória, e ela deve ser removida depois da solda arrefecer. Os eletrodos são, portanto, produtos consumíveis, cuja composição e diâmetro serão escolhidos em função do trabalho a realizar. A máquina de solda MMA é mais adequada para pequenos trabalhos, como reparações, do que para produção. Então, ela é mais fácil de transportar, porque ela não necessita de gás. É menos afetada por corrente de ar, que é particularmente importante para o uso exterior. Permite soldar a maioria dos metais, bastando para tal mudar o tipo do eletrodo. E permite realizar operações de soldagem em pontos de difícil acesso graças ao comprimento dos eletrodos. E também ela utiliza uma tecnologia mais barata. A segunda principal máquina é a máquina TIG. A máquina de solda TIG, ela utiliza um gás inerte, um eletrodo não consumível e um metal de adição. Em certos casos, a soldagem ela pode ser feita sem metal de adição. A máquina de solda permite soldar materiais de menor espessura. Ela pode ser manual, onde o soldador segura a tocha com uma mão e o arame de metal de adição com outra, ou semiautomática, que é uma máquina de solda, então, ela tem incorporado um alimentador de metal de adição. Esse processo emprega-se principalmente para soldar metais não ferrosos, como o titânio e o alumínio. Se for necessário um metal de adição, esse terá revestimento, uma vez que a área de soldagem estará protegida de corrosão por um gás inerte. Esse tipo de soldagem ela é bastante apreciado, pois permite obter soldas de excelente qualidade, particularmente em termos de estanquidade das juntas ou quando é preciso soldar chapas finas. A taxa de soldagem TIG ela tem que ser arrefecida e para realizar operações de soldagem de baixa intensidade, o arrefecimento proporcionado pelo gás é suficiente.
No entanto, para você fazer trabalho que exige uma corrente elétrica de maior intensidade, será necessária uma tocha com arrefecimento líquido. Quanto ao eletrodo, esse ele pode ser de tungstênio ou em liga de tungstênio, uma escolha que vai depender dos metais a serem soldados. Embora não seja consumível, né, não adiciona metal de enchimento à soldagem, ele está sujeito a desgaste e deve ser regularmente afiado, visto que a qualidade do arco elétrico depende da forma da sua ponta. E, por último, mas não menos importante, temos as máquinas MIG-MAG. Bom, as máquinas de solda MIG-MAG também é uma máquina de solda a arco, mas em vez do eletrodo revestido, há um rolo de arame que se vai desenrolando na tocha de soldagem à medida que o arame vai sendo consumido. A função do revestimento do eletrodo é assegurada, nesse tipo de equipamento, por um gás libertado através da tocha ao nível da área de soldagem, de modo a proteger o cordão de solda da oxidação que seria causado pela exposição ao ar atmosférico. O processo de soldagem MIG utiliza um gás inerte como o argon ou hélio e é adequado ao inox, às ligas leves e aos metais não ferrosos. O processo de soldagem MAG utiliza uma mistura de argon e de CO2, ou de argon e oxigênio, que vai interagir com a poça de fusão, garantindo assim uma melhor qualidade de soldagem. E esse processo está reservado aos ácidos de carbono. Como o gás é adequado, a soldagem MIG-MAG permite soldar todos os metais comuns. As máquinas de solda MIG-MAG, elas produzem soldas de melhor qualidade do que as máquinas de solda MMA e permitem soldar chapas mais finas e são mais adequadas à produção, à automação e à robótica. Esse processo de soldagem, ele se destaca ainda por ser mais fácil de se aprender. E também é possível utilizar uma máquina de solda MIG-MAG sem gás de proteção. Para tal, a gente basta substituir o arame sólido por um arame tubular, cujo núcleo contém um pó que é queimado durante a soldagem, produzindo uma atmosfera gasosa inerte que protege a solda da oxidação. A soldagem MIG com gás permite realizar cordões de solda com um melhor acabamento e tem um custo mais baixo, dado que o preço do arame sólido é inferior ao do arame tubular. Já a soldagem sem gás, ela elimina a necessidade de cilindros de gás e é menos sensível às correntes de ar, logo, mais apropriada para trabalhos no exterior, para além de oferecer uma penetração mais profunda da solda, nos materiais mais espessos. Aqui, então, eu trouxe para vocês um exemplo de cada máquina que eu mencionei. E a gente vai começar com a máquina MMA. Então, esta aqui é uma máquina de solda inversora, 1.300, da Eletro. Ela custa R$ 895,90. Ela é uma máquina bastante eficiente para realizar trabalhos em solda com os mais diferentes suportes. E a inversora de solda, ela pode atuar com eficiência na soldagem de metais dos diferentes tipos, tais como aço, inox, carbono, cobre, alumínio e ainda qualquer tipo de eletrodo revestido. Aqui temos um pouco da sua descrição técnica. Então, ela trabalha numa tensão de 127 volts, tem a capacidade elétrica máxima de 120 amperes, o fator de trabalho dela é de 60%, a 20 amperes, o material da sua estrutura é de metal e aço, ela tem uma frequência de 50 a 60 Hz, é monofásica, pesa aproximadamente 3,8 kg, com uma corrente elétrica de 37 amperes, possuindo uma corrente alternada. Em seguida, temos uma máquina de solda MIG-MAG, Smash Welt, da ESAB. Ela custa R$ 5.499,90 e ela é uma máquina de solda, então, MIG-MAG, que permite soldar arames, MIG-MAG ou tubulares, oferecendo um desempenho excepcional para diferentes tipos de soldagem, como o painel de ajustes em 3 passos simples. Essa máquina de solda ela vai oferecer uma configuração rápida e fácil, bastando apenas seguir as etapas para descobrir a escala adequada, a espessura da chapa e ajustar os parâmetros de tensão e velocidade, permitindo um ajuste preciso e simplificado para obter os resultados de soldagens ideais. Ela trabalha numa tensão elétrica de 220 volts, com uma capacidade elétrica máxima de 250 amperes. Ela é feita de metal e aço. É uma máquina trifásica. Ela é uma máquina bem grande, então, e ela pesa aproximadamente 75 quilos. E, por último, temos uma máquina de solda inversora mono-TIG, também da ESAB, ela custa R$ 2.639. Ela é de uma linha, né, que trabalha em redes de 220, ideal para soldagem com eletrodos revestidos de até 3,25 milímetros. E se precisar usar uma soldagem TIG, basta apenas apertar um botão ali no painelzinho frontal para ela mudar de função.
Ela pesa aproximadamente 6 quilos, então ela é bem menor, né, do que a máquina anterior. Trabalha numa faixa de corrente de até 180 amperes. Tem a tensão de 220, como já mencionado, e tem apenas uma fase. Bom, essa foi a minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado e obrigada a todos pela atenção.